Romário de Paula. Igor Romário de Paula. O delegado e o delegado de Polícia Federal, coordenador da Operação Efeito Dominó, Roberto Biasoli. Passamos a palavra ao delegado Igor de Paula. Bom dia a todos. Bom dia a todos. A Operação Efeito Dominó é um desmembramento da Operação Espectro, conduzida pela Unidade Nossa de Repressão Entorpecente e Investigações Sensíveis em Londrina. O delegado Biasoli é o responsável pelo inquérito, vai passar detalhes para vocês, mas eu queria chamar a atenção para duas questões importantes nessa investigação. Primeiro, a demanda que existe no país para operadores que providenciam a lavagem de dinheiro dos mais diversos crimes. A relação aí de um mesmo operador identificado reconhecidamente como operador de recursos destinados a pagamento de propinas, a agentes públicos e agentes políticos, um acordo celebrado com a Procuradoria-Geral da República e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, que foi de forma patente aqui desrespeitado pelo investigado. Enfim, o doutor Biasoli vai passar os detalhes. Foram 18 mandados de busca hoje, todos cumpridos, e 8 prisões também todas cumpridas. Os presos vão ser trazidos aqui para a superintendência, nem todos hoje, em função deles estarem bem dispersos pelo país, mas 6 deles chegarão hoje e 2 amanhã. Aí a gente vai passando mais detalhes para vocês aí. Bom dia a todos. Agora vai. Bom dia. Como o doutor Igor já comentou, é um desdobramento da Operação Spectrum, que foi uma operação deflagrada pelo Grupo de Investigações Sensíveis de Londrina, prendeu aí um grande narcotraficante, já procurado pela polícia há muitos anos, Luiz Carlos da Rocha, vulgo Cabeça Branca. Tivemos uma segunda fase ostensiva, que foi a prisão temporária de um estagiário que era namorado da filha do Cabeça Branca e que havia passado a senha de acesso ao sistema da justiça para a filha do Cabeça, os filhos do Cabeça, inclusive para advogados. Essa investigação está em andamento, mas também já foi deflagrada. E essa é a terceira fase ostensiva, né, da Operação Spectrum, que nós denominamos efeito dominó. Só alguns números aí da Spectrum, né? A gente, no dia da deflagração lá, mais 1,5 toneladas de cocaína foram apreendidas, 4,5 milhões de dólares. Pelas planilhas que nós tivemos acesso, então só o que nós conseguimos levantar, pelo que tivemos acesso com o material apreendido, do ano de 2014 a 2017, teriam sido negociados 27 toneladas de cocaína, isso um lucro de aproximadamente 140 milhões de dólares, tá, para essa organização criminosa. Então eles têm muito dinheiro. Isso foi só o que nós tivemos acesso em virtude das apreensões na Spectrum. Hoje nós temos aproximadamente 200 milhões de reais apreendidos, sequestrados em imóveis, em nome dos mais variados laranjas, estamos ainda investigando, e a operação de hoje focou, existem vários nomes ligados à lavagem de dinheiro, vários laranjas, mas a operação de hoje focou no que nós entendemos ser o núcleo principal da Orcrim, de lavadores e doleiros. Então hoje foi preso um cidadão que havia feito colaboração premiada com a Lava Jato, né? Já no ano de 2013, no curso da Lava Jato, em provas levantadas lá, no inquérito mãe, existe também uma investigada, e acho que colaboradora atual também da Justiça, foi interceptado um e-mail que ela já tratava sobre esse alvo, dizendo que ele ia e voltava da Europa buscando e levando dinheiro do tráfico, né? Nesse período nós identificamos mais de 90 viagens dele ao exterior. Então, ele continuou operando, como nós temos indícios, né, em virtude de todo o material apreendido na Operação Spectrum, nós começamos a identificar pessoas que até então não estavam identificadas, e dentre elas está esse lavador doleiro que caiu na Lava Jato, né? Ele diz na colaboração dele que o Youssef tinha interesse nele porque ele tinha dinheiro em espécie, porque ele vendia vinhos e relógios. Hoje a gente sabe, né, que já não era muito lógico na época isso, hoje menos ainda, a gente sabe que o dinheiro que ele tinha em espécie era em virtude de trabalhar para o tráfico de drogas, que os senhores sabem que movimentam muitos recursos em espécie. Então a gente tem indícios aí de um link direto do dinheiro do narcotráfico indo parar na mão de políticos corruptos, né, porque o dinheiro sujo não tem dono, eles não estão interessados em saber a origem, né, eles querem receber. E esse cara que lidava com o dinheiro de narcotraficante também entregava propina a corruptos, como foi já tratado na colaboração dele, em toda a investigação da Lava Jato, né?
Nessa operação também foi preso um outro cidadão que também já está sendo processado pela Operação Farol da Colina, uma operação bem antiga, né, ligada a doleiros, né? Tem um outro preso que já foi condenado em um homicídio, né, e tem família nos Estados Unidos, estava tentando ir para lá, e vários outros aí que ou fazem o papel de maleiros desses principais doleiros, ou emprestam seu nome para o Cabeça Branca, né, como é o caso de um dos alvos que, inclusive, está citado na denúncia, né? O Cabeça Branca foi denunciado junto com seu braço direito, Wilson Roncarati, já foi condenado em primeiro grau por lavagem de dinheiro, em virtude de uma operação com uma fazenda, e o proprietário dessa fazenda é um dos alvos que está aqui hoje, que seria um outro núcleo de lavagem. Então, um núcleo é capitaneado por esse cidadão que fez colaboração com a Lava Jato, e o outro por esse cidadão do Mato Grosso do Sul, que tem uma ligação muito forte com Cabeça Branca. Todos eles participavam de circuito interno de comunicação para dificultar nossa investigação, o que demonstra um vínculo muito próximo com a liderança da Orcrim, né? Só o Cabeça Branca não falava com qualquer pessoa. Eram raras as pessoas que tinham acesso a ele. E essas pessoas, quase todas da operação de hoje, tinham acesso direto a ele, por isso que nós consideramos um núcleo muito importante na questão de lavagem de dinheiro do narcotráfico. Os senhores já têm os números aí, né, da operação, com a identificação de algumas imagens que nós tínhamos em virtude de acompanhamento, conseguimos começar a ligar a esses cidadãos, foi feita uma representação e o Ministério Público Federal concordou integralmente com a representação, inclusive uma prisão temporária que nós havíamos representado, ele entendeu que era o caso de preventivo e assim entendeu o magistrado também, então há um entendimento do Ministério Público Federal da gravidade desse caso, né? Vou dar uma passada rápida aqui no que aconteceu, né, no Rio de Janeiro, na capital, em Maricá, um dos doleiros, que estava em plena atividade atualmente, né, que botava o filho dele, inclusive, fazer entrega de dinheiro, foi preso, né, e as empresas dele sofreram busca. Na Paraíba, em João Pessoa e Cabedelo, foi preso esse alvo que fez colaboração com a Lava Jato, e um outro membro, muito próximo dele, que também foi preso na cidade de João Pessoa. No Recife, foram 3 alvos, né? Um desses alvos é uma empresa de blindagem, tá, que é do irmão de um desses alvos que está preso hoje. Nessa empresa, um dos veículos do Cabeça Branca foi blindado nessa empresa, e nesse veículo nós encontramos um esconderijo que tinha dinheiro e um celular. Isso tempos depois da deflagração da Spectrum, tá? Lá também foi preso um desses alvos que eu comentei, e esse outro que eu disse que estava tentando ir para os Estados Unidos, né, e a família já está morando nos Estados Unidos. Ele teve, inclusive, em cooperação policial internacional, tivemos a informação da polícia americana de que ele teve o ingresso barrado e o visto dele, me parece que vai ser ou já foi cancelado. Nós estamos levantando essas informações. Em Fortaleza, né, nós temos o Laranja, o secretário desse alvo que fez colaboração com a Lava Jato, né? Desde aquela época ele já trabalhava como secretário desse cidadão e até hoje se mantém em atividade, então ele também sofreu aí uma prisão temporária para esclarecer vários detalhes com relação a propriedades que estão em nome dele, que a gente sabe que não é dele. No Distrito Federal foram presos, um deles emprestava o nome para o Cabeça Branca, inclusive o veículo que o Cabeça Branca utilizava pouco antes da prisão dele, estava em nome desse cidadão, e esse cidadão, quando da deflagração da Operação Spectrum, ele simplesmente compareceu na superintendência lá de Pernambuco e disse, está aqui o veículo, eu estou vendo que vocês estão atrás, está aqui o veículo, estava em nome dele, e nunca ele reclamou esse veículo na justiça, né? Então, obviamente, isso é o papel típico de um laranja que empresta nome para o narcotraficante, né? Lá também sofreu busca um outro cidadão que até então tem relacionamento próximo com todos esses alvos, mas ainda não há nenhum indício de crime direto contra ele, mas nós vamos apurar aí com relação, a partir do material arrecadado. No Mato Grosso do Sul, um outro núcleo, que são os lavadores, esse que emprestou o nome para a fazenda, que é objeto da denúncia que o Cabeça Branca foi condenado, né? São pai e filho. Tá? O filho é o principal, e o pai acaba fazendo tudo também que o filho faz, né? Emprestando nome, emprestando conta, comprando propriedades. Eles têm plantações de soja, gado, enfim. Eles sabem muito bem movimentar esse dinheiro, né? Dando aparência de licitude, mas toda a origem dele é narcotráfico. Tá? Em São Paulo, nós tínhamos 2 quartos de hotel que eram utilizados para troca de dinheiro. Então, o cidadão que fez colaboração na Lava Jato é o verdadeiro dono desses quartos, e ele passava
orientações para quem fosse se hospedar no quarto de baixo, e eles trocavam dinheiro com quem estivesse no quarto de cima aguardando chegar. Tá? Todos esses indícios estão mapeados, são decorrentes não só da deflagração da Spectrum, como no curso dessa nossa investigação. Todos esses indícios estão nos autos, né, demonstrando que a organização criminosa tem muito dinheiro, né? Nós ainda estamos no início das investigações, nós temos mais de 200 nomes de pessoas físicas e jurídicas envolvidas até agora, e, obviamente, com a abertura dos malotes aí e análise do material, nós vamos ainda adiante com essa investigação até onde tiver que chegar, né? Então, agora estou à disposição dos senhores aí. Você tem aí números de apreendidos, você diz, dos mandados? Os números iniciais, você está dizendo? Da Spectrum. Tá, isso aqui é da Spectrum, da primeira fase, né? Nós, no dia, 1,5 toneladas de cocaína, 4,5 milhões de dólares, tá? E aí, em decorrência de documentação que consta dessa deflagração, nós já conseguimos sequestrar aproximadamente 200 milhões de reais em imóveis aqui no Brasil. Essa operação também motivou a deflagração de uma operação no Paraguai, chamada também Operação Spectrum, porque, pelo que nós levantamos até então, ele tem 7 fazendas lá. A gente sabe que é mais. O que eu estou falando é que nós conseguimos ver com material apreendido, né? Mas ele tem mais propriedades no Paraguai, e os colegas paraguaios estão também trabalhando nessa investigação. Era esse número. De 2014 a 2017. A gente acha que isso ainda é subnotificado, porque isso é o que está na planilha dele com relação a algum parceiro que nós pegamos. Ele tratava com alguns. Não, do Brasil para a Europa. Tá? Isso vinha de fora, essa droga vinha de fora por intermédio de aviões, né? A droga era deixada em fazendas da própria organização criminosa, ou senão eles alugam, ou cooptam um gerente de uma fazenda para usar a pista de pouso, e depois essa droga aguarda em depósitos, né, para ser mandada para a Europa, normalmente a Europa, onde custa de 20 a 40 mil euros o quilo da cocaína, né? Então, são cifras milionárias. Desses presos hoje, a gente tem os nomes de 3 aqui, acho que são doleiros que são mais conhecidos, já investigados, né? Os 3 já têm acordo de delação? Não, eu não sei que 3 você está se referindo. Tem o Ceará, né? Uhum. Aí o Edmundo Gurgel e o José Maria Gomes. Esses são doleiros, é isso? Os outros são auxiliares, assim, nesse caso. Todos fazem o papel de doleiro, alguns auxiliam levando mala e trazendo, emprestam nome, né? São lavadores também de dinheiro. O senhor tem os nomes deles, só para a gente poder... Não, a gente não tem, por norma, a possibilidade de fornecer nomes, né? Isso, quando baixar o sigilo da operação, os senhores têm acesso no sistema. Então, a gente tem essa informação de que o Ceará já tem um acordo... Sim, esse é o que nós sabemos ter acordo de colaboração no âmbito da Lava Jato. Quanto à Lava Jato. Os outros não têm ainda, né? O senhor acha que pode, a partir de eventuais novas delações, identificar outras remessas de dinheiro e até contribuir para a Operação Lava Jato? Partindo do princípio que essa é a atividade deles, eu imagino que sim, mas aí vai depender de uma vontade de fazer colaboração e do que eles vão entregar, né? Doutor Roberto, bom dia. Isabela da Globo News. Eu queria mais informações a respeito do Ceará também. Se vocês têm fácil, quando foi a assinatura do acordo? Quando que vocês identificaram que ele quebrou este acordo com a Procuradoria, que ele voltou a operar? E o que vocês rastrearam de movimentação dele? Porque se vocês identificaram que ele quebrou o acordo, vocês devem ter... Quando que ele voltou a operar depois que fechou a delação? E se as autoridades... em especial a Procuradoria-Geral da República, se ela já foi notificada sobre esta quebra? Não há na decisão judicial que autorizou aí as buscas e a prisão a determinação de ofício ao STF e ao juízo, ao doutor Moro aqui, para comunicar a prisão dele, né? O que nós temos com relação à quebra dele foi o trabalho que ele estava fazendo junto do Cabeça Branca, né? Então, tem alguns áudios decorrentes de celulares apreendidos do Cabeça que não tem data clara, mas nós acompanhamos movimentação pelo menos de 2016, né, que ele vem atuando com parceria. Mas, como eu disse, consta na própria denúncia do Ceará que uma ré da Lava Jato, que também fez colaboração, um e-mail dela foi interceptado, e nesse e-mail, ela tratando como uma terceira pessoa, ela diz que o Ceará, já desde 2013, levava e trazia dinheiro do tráfico, né?
Mas na nossa operação, o que foi apurado foi movimentação a partir de 2016. Ele trabalhando junto com o Cabeça Branca. O acordo, sinceramente, agora que nós vamos avaliar o processo da Lava Jato, né? Nós vamos revisitar os áudios da interceptação original da Lava Jato, porque lá o Rocha, ele chamado Rocha, ele tinha um papel não tão principal a partir do momento em que se tem acesso a uma corrupção em larga escala. Então ele passou a ser um doleiro ali, como tantos outros, né? Para nós, a gente viu o protagonismo dele nessa organização criminosa. Então, agora nós vamos revisitar os áudios da Lava Jato, um foco específico nele, da nossa operação, e ver qual a dimensão da atuação dele desde então, tá? São conversas de doleiro, marcando encontros e questão de troca de dinheiro, quanto que precisa, como que faz, inclusive com veículos. Nós teve um veículo que está até sob uso da polícia, que foi autorizado judicialmente, em que, talvez, eu não lembro agora quanto tempo depois da operação, mas 1 ou 2 meses depois da operação, foi encontrado dentro dele $339 mil, né? Então, eles também preparavam veículos para que fossem levados ao exterior, via Paraguai, né? Então, fazem de tudo que é operação. Trocam reais por dólar, ou o inverso, levam dinheiro para fora do país. Ele era especializado em tudo isso. Dr. Douglas, do Grupo Bandeirantes, como que funcionava justamente esse esquema de troca de dólares? Era um sistema que, não sei se pode ser considerado sofisticado ou não, mas que evitava que o dólar e os reais também saíssem do Brasil. Ele fazia uma espécie de troca com pessoas do exterior. Sim, é o velho, dentro de vários outros métodos, inclusive entrega de dinheiro em espécie mesmo para fora, né? O velho método de dólar cabo, né, que eles trabalham. Não existe a transferência física do dinheiro para outros países. É uma conta de receita e despesa entre eles que eles vão se acertando, né? Então, ele também atuava, nós temos indícios de que havia atuação também utilizando o método de dólar cabo. Agora, com o material arrecadado, certamente muita coisa vai ficar mais nítida, né? Acho que ficou claro que ele já teria cometido crimes aí após a assinatura do acordo, da colaboração. Perfeito. Agora, o que vocês entendem? Se ele não relatou esses fatos em sua colaboração premiada, isso também seria motivo para o cancelamento ou para alguma punição na delação dele? E como ficam as informações que ele relatou sobre políticos? A delação, as informações se mantêm, os benefícios se perdem? Como funciona? Isso eu vou falar em tese porque é uma decisão do judiciário, mas em tese sim, as informações que ele presta são válidas e ele perde o prêmio, né? É assim que deve funcionar. Mas isso é uma decisão que será tratada pelo Dr. Moro e pelo STF. E ele não ter relatado esses crimes na delação premiada dele já seria motivo? Claro, óbvio. Reserva mental está escondendo aí crimes que ele estava cometendo. Sabia que existiam, ele participava e tudo, né? Ana Zimmermann, da RBC. Dá para explicar um pouco melhor esse processo de lavagem de dinheiro, que pelo que o senhor citou, são várias formas, né? Essa operação de dólar cabo, envolvia também fazenda de gado e de soja, e com isso também conseguia se lavar dinheiro. Sim. E outra coisa, ele podia fazer pagamento de fornecedores de droga também no exterior. Exato. Para a gente, por favor, um pouco melhor. O dólar cabo ele é utilizado não só para se manter uma conta fora, né, que eventualmente o criminoso vai utilizar, e é óbvio que as autoridades não estão notificadas sobre aquela conta no exterior, mas também é utilizado para pagamentos fora. Eu não tenho nada identificado de pagamento de algum carregamento específico em relação a isso, mas houve dólar cabo de envio para o exterior, houve entrega de valores. A caminhonete que foi apreendida na operação, ela estava preparada para atravessar para o Paraguai, né? Então, eles já têm nessa operação também, identificamos um deles buscando dinheiro na região de Sinop, né, que já é próximo ali da fronteira, e dali eles já atravessam, eles trocam carros, né? Olha, o fulano de tal vai deixar o carro já para o outro que está esperando. Aí o parceiro do cabeça pega o carro, né, e leva esse carro embora recheado de dinheiro, né, em esconderijos, né? E tem a lavagem mais tradicional, que é colocar em nome de laranjas, né? A gente achou, assim, pessoas que, para fazer a ligação com cabeça grande, demorou um tempo, mas tem ligação, porque esses documentos estavam na casa dele, entendeu? Então, por que o cara vai ter interesse em ter um documento de um cidadão que ele não conhece na vida? Porque aquela propriedade é dele, ele põe no nome daquele cara, porque é mais um que ele arrumou para pagar ali R$500 por mês para emprestar o nome para ele, tá? Então, tem de todo tipo de operação de lavagem, e nós vamos aprofundar agora para entender melhor como funciona. O fato é que, após a deflagração da Spectrum, eles se assustaram, né?
Então, o esquema já não estava rodando como estava antes, quando o Cabeça estava solto, tá? Então, a gente depende ainda de abertura de malote para tentar identificar outros fatos que a gente ainda não tem nessa investigação. Letícia do G1, a gente tem um balanço, já poderia passar para a gente um balanço do que foi apreendido hoje? Nós estamos ainda levantando, mas eu sei que já teve dinheiro, mas nada assim de volume, teve uma arma de calibre restrito, inclusive tem uma prisão em flagrante em virtude disso, vários documentos, aí o que a gente esperava encontrar, documentos de imóveis, de empresas, né, mas ainda não temos o balanço fechado. Tá? O senhor está deixando bem claro que a operação de hoje tem como objetivo arrecadar informação, mais informações a respeito da atuação dos goleiros. Mas é possível fazer uma projeção de qual período eles teriam trabalhado com cabeça branca? E você tem alguma ideia de quanto eles podem ter, uma estimativa, de quanto eles podem ter movimentado em dinheiro? Bom, eu coloquei aqui no início, né, que de 2014 a 2017, com prova nos autos, com base nas planilhas do Cabeça Branca, eles movimentaram cerca de 140 milhões de dólares. Tá? E como eu também disse, a gente tem indícios de que o Cabeça está atuando com... Perdão, que o Ceará está atuando com o Cabeça desde 2016. Sendo que, na Lava Jato, há prova que já em 2013 o Ceará trabalhava para traficantes. Então, falta ligar essas pontas. Tá? Mas, pelo menos na nossa investigação, há indícios de que, a partir de 2016, Ceará e Cabeça Branca estavam trabalhando juntos, e Ceará é especializado na lavagem e envio de dinheiro para fora do país. O senhor mencionou que é possível que o dinheiro do tráfico de drogas possa ter, eventualmente, abastecido pagamento de propina e outras transações. E o senhor consegue especificar para a gente, mais ou menos, um exemplo, ou exemplificar de como é que isso poderia ser feito? Ele declarou que tinha liquidez, né, de dinheiro, Exato. de governo de relógio, Exato. tal, que o senhor mencionou. Como é que funciona esse tipo de trabalho, por exemplo, essa liquidez gerada pelo tráfico, porque a Lava Jato revelou que o pagamento de propina das empreiteiras, que tinha origem no superfaturamento, né, Sim. que gerava esse recurso que acabava sendo lavado. Sim. Por diversas formas. O tráfico de drogas, de alguma forma, também abastecia? Como é que o tráfico de drogas tem dinheiro em espécie. Dinheiro em espécie custa dinheiro, né? Porque é o que não deixa rastro. Então, isso no meio de lavadores tem valor. Né? E quem tem bastante dinheiro em espécie? O tráfico de drogas. Então, eu não tenho nenhum exemplo específico, talvez eu não possa nem dizer que esse dinheiro aqui foi para lá. Isso no momento é impossível. A não sei que ache uma contabilidade que eu duvido que se ache. Mas se desde 2013 esse cidadão trabalhava com traficantes e esse mesmo cidadão, no âmbito da Lava Jato, confessa com uma série de provas demonstrando que ele pegava dinheiro e passava para políticos corruptos, né, a gente sempre soube no âmbito policial que dinheiro sujo ninguém quer saber a origem. Ele quer receber o dinheiro. Então, há indícios de um vínculo muito claro do dinheiro do narcotráfico, em espécie, que custa dinheiro para os lavadores, indo parar na mão de políticos, porque esses lavadores que pagam políticos precisam do dinheiro em espécie. Essa é a vinculação. Mas eu não tenho nenhum exemplo na nossa investigação, nada nesse sentido diretamente relacionado. Deixa eu só fazer um comentário. O Ceará, que é o principal mencionado aqui hoje, ele é um profissional que atua na lavagem de dinheiro. Ele atende a diversos clientes. Então, na Lava Jato a gente viu um tipo de cliente, nós estamos vendo um outro tipo de cliente aqui. Mas não necessariamente há vinculação entre esses clientes. Então, o dinheiro que foi destinado para pagamento de agentes públicos e políticos na Lava Jato, nenhum deles provavelmente tinha ciência do outro ramo de atuação do Ceará. Então, a atuação do que a gente comumente chama de doleiro é um sistema, basicamente um sistema de compensação. Então, ele compensa operações para clientes, para pagamento de propina, com operações do tráfico, e vice-versa. E é possível que ele atenda outro tipo de cliente também. Vai depender. Para ele não interessa o crime que gerou esse recurso. O que interessa para ele é movimentar o recurso e ter disso um percentual de lucro. Exatamente. E a questão com relação ao acordo, a possibilidade de quebra, um parâmetro básico para se firmar um acordo de colaboração é cessar a atividade criminosa que ele vinha praticando. Então, no entender, pelo menos no meu entender, na maioria de nós,
a continuidade na prática criminosa que ele revelou e que se comprometeu a cessar é motivo mais do que suficiente para a quebra de um acordo. A Lava Jato pode rever o que foi dito com relação a isso, revisar, digamos assim, as declarações da delação, no sentido de poder eventualmente anular, ou é só o judiciário que toma essa iniciativa? O acordo dele foi firmado com a Procuradoria-Geral da República e homologado pelo Supremo. Então, a comunicação deve ser feita hoje ainda, oficialmente, da prisão dele, e essa avaliação vai ter que ser feita por eles. Não foi um acordo firmado com a Polícia Federal e nem em primeira instância, né? Bom dia, doutor Roberto Ellen, da Record. A gente fala de várias prisões, o senhor falou, e também já se sabia que o Cabeça Branca era muito restrito, né? Ele era muito diplomático e justamente por isso recebia poucas pessoas. Dá para dizer que o núcleo duro de toda a organização criminosa dele foi preso hoje, e o que faziam essas pessoas todas? Olha, as investigações elas estão em andamento ainda, né? Então, hoje o que eu disse é que nós temos um núcleo que atuava na lavagem de dinheiro e núcleo de doleiros e de lavadores de dinheiro. Nós acreditamos, pelos indícios que temos, é que eles eram realmente muito próximos do Cabeça Branca, né? E pela comunicação direta com ele, né, que isso não é comum. O Cabeça Branca é um grande executivo, no fim das contas. Ele não tem aí o costume de usar violência, né? Mas também a gente não pode dizer que não seja, porque sobreviver nesse mercado por tanto tempo é difícil. Mas o que eu posso dizer hoje é que o núcleo principal de doleiros e lavadores está mapeado nessa operação. Tá? Mas ela, como eu disse, temos mais de 200 nomes de PJs e PFs aí sob investigação, fora o que deve vir desses malotes que serão abertos aí nos próximos dias. A polícia fala dessa relação entre os doleiros e os traficantes e cita o Cabeça Branca também, né? A gente tem mais informações sobre quem são esses traficantes? Há mais nomes, ou mesmo que não cite nomes de outras situações de traficantes que possam... Não, o que eu posso te dizer é o seguinte, todos eles necessitam de lavadores de dinheiro, né? Por isso que a gente chamou a operação de efeito dominó. Quer dizer, a partir do momento que você pega um grande criminoso que seus crimes geram dinheiro, para que ele possa usufruir disso, sem ser pego pelas autoridades, ele precisa de lavadores de dinheiro. Então, obviamente, todo grande narcotraficante tem uma estrutura de lavagem que são serviços, né? É prestação de serviço. No mundo do crime é prestação de serviço. Tem o lavador de dinheiro, tem o falsificador de documentos, tem aquele que dá logística de aluguel de barracão, tem outro que dá logística de transporte. Então, é um núcleo de prestador de serviço para um grande criminoso cujo crime gere lucro, né? Roberto, queria saber um pouco das curiosidades desses 3 operadores. Como era o estilo de vida, como viviam, andavam com carros importados, tinham algum pudor ou não, enfim. O que comiam, como viviam, não, a gente... como eu disse, eles deram uma segurada após a prisão do Cabeça, então eles estavam ali bem modestos, né? Especialmente o Ceará, que fez uma colaboração. Então, um dos efeitos desses criminosos é o que a gente chama de efeito vaidade, né? Eles já estavam bem escolados quanto a isso, tá? Então não tinha grandes, pelo menos mapeado nesses últimos meses em que a gente está acompanhando esses alvos, não tem nada assim tão exótico que possa aguçar a curiosidade dos senhores aí. Neste momento, encerramos a presente entrevista coletiva, que tem por objeto, a operação Efeito Dominó. Bom dia a todos.